Uma doença contagiosa que deixa manchas vermelhas por todo o corpo e pode causar várias complicações de saúde, mas que também pode ser evitada com a vacinação. Estou falando do sarampo, que desde 1992 está sendo combatido com força total no Brasil. Para vencer esse combate, é preciso que todo mundo participe dele. E o primeiro passo da batalha contra o sarampo é saber como se proteger e evitar a doença. No programa de hoje, vamos saber mais sobre o sarampo e o que deve ser feito para evitá-lo. Vamos tirar dúvidas e esclarecer algumas crendices sobre essa doença e conhecer o plano do governo para eliminar completamente o sarampo do Brasil até o ano 2000. O sarampo é uma doença contagiosa capaz de passar de uma pessoa para outra com muita facilidade. Ele é transmitido através da boca ou do nariz. Isso significa dizer que quando uma pessoa com sarampo espirra, tosse ou mesmo respira perto de outra pessoa sadia, ela pode estar contaminando essa pessoa com a doença. Depois que o vírus do sarampo entra no organismo de alguém, ele fica lá durante uns 10 ou 12 dias sem que a pessoa sinta nada diferente. Só depois desse período começam a aparecer os primeiros sinais. Por falar nisso, você sabe quais são os principais sintomas do sarampo? Acho que é febre alta. Nariz correndo, os olhos ficam muito ardendo. Eu sei das pintinhas que aparecem do sarampo. Mal-estar, tremedeira, tosse também. Os sintomas da fase inicial do sarampo são febre alta, tosse, nariz escorrendo e irritação nos olhos. Esses sintomas costumam durar de 3 a 4 dias. Depois disso, aparecem as manchas vermelhas na pele, que começam atrás da orelha, passam para o rosto e atingem todo o corpo, permanecendo de 4 a 6 dias. Quando uma pessoa, independente da idade, apresenta esses sintomas, ela deve ser considerada um caso suspeito de sarampo. Até hoje, ainda não existe um tratamento específico para essa doença. Ou seja, não existe nenhum remédio capaz de combater o vírus do sarampo. A pessoa doente deve ser levada a um serviço de saúde, onde vai receber alguns cuidados e orientações para evitar ou reduzir as complicações. Mas o ideal é que ela receba o atendimento em casa para evitar a contaminação de outras pessoas. Veja algumas das orientações que a pessoa doente costuma receber do médico. A primeira providência que serve para evitar a transmissão do sarampo é manter o doente longe das outras pessoas, principalmente das crianças menores de 5 anos. Este afastamento deve começar logo que os primeiros sintomas da doença forem percebidos e durar até o 3º dia depois do aparecimento das manchas vermelhas no corpo. Durante todo esse tempo, a pessoa precisa ficar em repouso dentro de casa, em ambiente arejado e de preferência com pouca luz. Também é bom oferecer muito líquido, uma alimentação saudável e passar água boricada ou soro fisiológico nos olhos da pessoa doente, para aliviar a irritação. É fundamental que a pessoa com sarampo siga o tratamento indicado para evitar, ou pelo menos diminuir as complicações que a doença pode provocar. As principais complicações são a pneumonia, a diarreia, a desnutrição e os problemas no ouvido e no cérebro. Esses problemas podem deixar marcas para o resto da vida e, em casos extremos, levar à morte. Por isso, se você está com sarampo ou conhece alguém que apresenta os sinais da doença, lembre-se que o tratamento é a única maneira de evitar as complicações que ela pode provocar. Eu queria saber se existe alguma forma de prevenção contra o sarampo. A única maneira de se proteger contra o sarampo é vacinar. Levar a criança ao posto de vacina a partir dos 9 meses de idade e aplicar a vacina contra o sarampo. Quando a mãe já foi vacinada, não é necessário vacinar a criança com menos de 9 meses de idade, porque ela já tem uma proteção por anticorpos via placentária. Então, nesse caso, a vacina-se aos 9 meses de idade e um reforço posteriormente depois de 1 ano. A vacina contra o sarampo é gratuita e pode ser encontrada de segunda a sexta-feira nos serviços de saúde que oferecem vacinação de rotina. Além disso, essas vacinas podem ser encontradas nas campanhas nacionais de vacinação ou quando são oferecidas durante um surto da doença, numa operação chamada vacinação de bloqueio. Todas as crianças devem ser vacinadas a partir dos 9 meses de idade e tomar uma segunda dose da vacina depois de 1 ano, de preferência quando completar 15 meses de vida. Dependendo da situação, as crianças a partir dos 6 meses, os adolescentes acima de 14 anos e os adultos também precisam se vacinar, mesmo quando já tiveram a doença ou já foram vacinados anteriormente.
Vacina contra o sarampo? É, para prevenir, né, contra a doença. Para proteger mais o organismo. Já fui vacinada, assim. Desde pequenininho, tem todas as vacinas, já tomei todas. Esse jeito, essa vacina é para o bem comum. Ora, não tem o que discutir. A única maneira de evitar o sarampo é através da vacina. Por isso, toda criança precisa ser vacinada pelo menos 2 vezes até completar 2 anos de idade. E qualquer pessoa, não importa a idade, que não tenha comprovante de vacinação e que faça parte de uma comunidade onde há algum caso de sarampo, também deve tomar a vacina. A vacina é a única maneira de evitar o sarampo. Toda criança de 9 meses a 14 anos de idade precisa se proteger. Não deixe de vacinar as crianças. Só quem toma vacina ou quem já teve sarampo alguma vez na vida pode estar realmente protegido contra a doença. Em qualquer outro caso, se uma pessoa sadia ficar perto de uma doente, muito provavelmente ela também vai pegar a doença. Como já dissemos, o sarampo é uma doença muito contagiosa e é quase impossível ficar perto de uma pessoa doente sem ser contaminada. Olha, eu queria saber, porque quando eu era criança eu ouvi uma história, sempre diziam que a gente devia pegar o sarampo de pequena para depois, quando ficasse adulto, não ter problema de futuro. Eu queria, nunca mais eu soube dessa história, nunca mais me falaram disso. Eu queria saber se isso é verdade. Isso não é verdade. Antigamente se acreditava nisso porque não tinha vacina. E corria-se o risco de ter as complicações graves do sarampo, que pode trazer problemas pulmonares, de garganta, problemas mentais e até a morte. Já que existe a vacina, o importante mesmo é levar as crianças de 9 meses e 15 meses de idade para a vacinação, evitando complicações posteriores. A vacinação é mesmo a melhor prevenção. Desde 1992, o Brasil está executando um programa de eliminação do sarampo no país. E de lá para cá, houve realmente muita melhora. O número de casos de pessoas com sarampo diminuiu bastante. E tudo isso graças às estratégias do plano e, é claro, graças à sua participação e de todos os brasileiros que já perceberam que a melhor forma de combater o sarampo é através da vacinação e da cooperação com os serviços de saúde. Desde 1968, todas as pessoas que têm ou suspeitam ter sarampo precisam avisar o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Por que isso precisa ser feito, doutor? Isso é importante porque dá conhecimento aos órgãos públicos da existência de surgimento de alguns casos em uma região que possa ter pessoas mais susceptíveis, pessoas que não foram vacinadas, e facilita o aparecimento de casos mais graves de sarampo. Procede-se, nesse caso, a vacinação de bloqueio, que é abordar aquela região, uma vacinação a tempo de controlar um possível surto da doença. Em quanto tempo essas medidas devem ser tomadas? O ideal é essas medidas serem tomadas no máximo 48 horas após a identificação dos primeiros casos, porque aí facilita o controle para que não transforme numa epidemia, né? E também essas pessoas que nunca foram vacinadas, providenciar a sua vacinação para evitar que adquiram a doença. Há muito tempo o governo pede para que os casos de sarampo sejam notificados aos serviços de saúde. Mas foi só a partir de 1992, com a implantação do Plano Nacional de Eliminação do Sarampo, que as coisas realmente começaram a mudar. Este plano é um compromisso que o governo brasileiro assumiu, junto com os governos de todos os países da América, de eliminar o sarampo no continente até o ano 2000. Desde então, todos os serviços de saúde do país estão comprometidos com o esforço para acabar de uma vez por todas com essa doença. Por isso, mais do que nunca, é importante comunicar qualquer suspeita de sarampo em sua região. Só assim poderão ser tomadas as providências necessárias para proteger as outras pessoas e evitar que a doença se espalhe. As principais estratégias do governo para eliminar o sarampo são a vacinação de pelo menos 95% da população em aplicações de rotina ou em campanhas periódicas, a notificação e investigação imediata de todos os casos suspeitos de sarampo para evitar que outras pessoas se contaminem com a doença, e o exame de sangue das pessoas suspeitas de terem sarampo para ter certeza de que se trata da doença. Uma pessoa do meu bairro contraiu o sarampo, eu e meus amigos de convivência com essa pessoa tomamos vacina. A gente queria saber se a gente está imune agora a essa doença. Essa que é a vacinação de bloqueio. É importante ser notificado o órgão público dentro de 72 horas para que seja providenciada uma vacinação na região, sendo importante para que não haja o surgimento de novos casos de sarampo.
Importante também que as pessoas que nunca tiveram contato com a doença ou nunca foram vacinadas providenciem sua vacinação nesse momento. Quando cada um faz a sua parte, tudo funciona melhor. Se a pessoa com sarampo comunica o fato ao serviço de saúde, as chances de que outras pessoas sejam contaminadas são muito menores. A partir do comunicado, os profissionais de saúde vão tomar todas as medidas para que isso não aconteça. No mais, o melhor mesmo é se proteger com a vacina contra o sarampo, que pode ser encontrada gratuitamente nos postos de saúde que oferecem vacinação de rotina. Lembre-se, toda criança precisa tomar essa vacina 2 vezes. A primeira aos 9 meses de idade e a segunda com 1 ano e 3 meses. Vacine-se contra o sarampo, ajude a tirar essa mancha do nosso país e viva legal! Se você quiser maiores informações sobre esse assunto ou sobre qualquer outro tema ligado à saúde, Disque Saúde. 0800 61 1997. A ligação é grátis. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.